Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao grupo de estudos Anjo de Luz. O tema da aula do grupo de estudos Anjos de Luz é a ação dos espíritos sobre a matéria do livro dos Médiuns, segunda parte, das manifestações espíritas, capítulo 1, as ações dos espíritos sobre a matéria. Eu sou Jaqueline Braga, médium integrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Asterium, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e Sempre. Luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjo de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo início de mês nas redes sociais. Vamos fazer agora um mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz. Hoje me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito, eu me amo a todos, sou grata, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz, para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Vamos então ao estudo de hoje. A ação dos espíritos sobre a matéria. Descartada a opinião materialista, condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, assim reduzida à sua mais simples expressão, torna-se singularmente fácil. Poderíamos perguntar por que os seres inteligentes que vivem de algum modo em nosso meio, ainda que invisíveis por sua natureza, não poderiam comprovar sua presença de uma maneira qualquer. A própria razão diz que não há nada de absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Essa crença tem aceitação de todos os povos, porque a encontramos em todos os lugares e em todas as épocas. Ora, uma intuição não estaria tão generalizada, nem sobreviveria ao tempo, sem repousar sobre alguma coisa convincente. Ela é, ainda, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja. E foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se, pois, estivermos errados, as autoridades também estarão. Mas essas são só considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribui para fortalecer a dúvida em uma época tão positiva como a nossa, em que se toma conhecimento de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa. É a ignorância da natureza dos espíritos
e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Adquirido esse conhecimento, o fato das manifestações nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. À primeira vista, a ideia que se faz dos espíritos torna os fenômenos das manifestações incompreensíveis. Essas manifestações não podem ocorrer senão por ação do espírito sobre a matéria. E é por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria se perguntam com aparente razão: como ele pode agir materialmente? Ora, aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo é a alma, e quando o deixa por ocasião da morte, não sai desprovido de todo envoltório. Todos dizem que conservam a forma humana e quando não aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Observemos-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida. Estão no estado de perturbação. Tudo é confuso em volta deles. Eles veem seu corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, eles se veem e se sentem vivos. Qualquer coisa lhes diz que esse corpo lhes pertence, e eles não compreendem por que estão separados. Continuam a se ver como sua forma primitiva, e essa visão produz em alguns, durante certo tempo, uma singular ilusão, aquela de se crerem ainda vivos. É necessário a experiência de seu novo estado para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma velha vestimenta da qual eles se despojaram e que não querem mais. Sentem-se mais leves e livres de seu peso. Não têm mais dores físicas e são felizes de poderem se elevar, transpor espaços, assim como quando eram vivos, o faziam muitas vezes nos sonhos. Entretanto, malgrado a ausência do corpo, eles constatam sua personalidade. Têm uma forma que não os constrange nem embaraça. Eles têm a consciência do eu, a consciência da individualidade. A que conclusão chegamos? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que ela leva com ela alguma coisa. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esse resultado de que há no homem três coisas. Prestem atenção, há no homem três coisas. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo, que é um envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, um envoltório fluídico, semimaterial, servindo de elo entre a alma e o corpo. Então, retomemos. Existem três coisas no homem: a alma ou o espírito, o corpo e o perispírito. Perispírito, então, ele vai servir de elo entre o corpo e o espírito. A morte é a destruição
a desagregação do envoltório grosseiro, aquele que a alma abandona. O outro envoltório desprende-se e segue a alma, que dessa maneira ainda tem um envoltório, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não menos matéria, ainda que até o presente não pudemos segurá-lo nem submetê-lo à análise. Esse segundo envoltório da alma, ou seja, o perispírito, existe durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos do corpo. Para nos servir de uma comparação material, o perispírito é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, designado sob o nome de fluido nervoso, que representa tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se, na apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos apenas uma nota. O conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicados. Olha que bacana. Então, retomemos aqui. O conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas que até agora são inexplicáveis. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre algumas vezes na ciência para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, é resultado de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar os fatos que vamos relatar, nos limitaremos a dizer que, se durante uma união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma nunca se separa de seu perispírito. Disse que o espírito é uma chama, uma fagulha. Isso se refere ao espírito propriamente dito, como princípio inteligente e moral, e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau que se encontre, é sempre revestido de um envoltório, ou um perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. De tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito, e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, então, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Entretanto, só o perispírito não é mais o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. É o agente ou o instrumento da sua ação. A forma do perispírito é a forma humana, e quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual o conhecemos na vida física.
Poderíamos acreditar que o perispírito, desembaraçado de todas as partes do corpo, se molda de algum modo sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e salvo as modificações orgânicas necessárias para o meio no qual o ser é chamado a viver, se encontra entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados que só possuem o perispírito. É aquela sob a qual, em todos os tempos, foram representados os anjos e os puros espíritos. De onde concluímos que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, em qualquer grau de desenvolvimento. Mas a matéria sutil do perispírito não tem consistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expandível. É por isso que a forma que ela toma, se bem que calcada sobre aquela do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, que lhe pode dar tal ou tal aparência ao seu bel prazer, enquanto que o envoltório sólido lhe ofereceria resistência invencível. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata e se contrai, ele se transforma. Em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses, segundo a vontade que age sobre ele. É por causa dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer conhecer, pode, quando isso é necessário, tomar a exata aparência que tinha em vida, mostrar mesmo marcas corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são seres muito semelhantes a nós, formando ao nosso redor uma população invisível no estado normal. Dizemos estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Voltemos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que temos a dar. Dissemos que, ainda que fluídico, ele continua sendo uma espécie de matéria. E isso resulta dos fatos das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos a falar. Viu-se, sob a influência de certos médiums, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que podem se apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que seguram e que, de repente, se desvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que obedece a uma vontade, executando certos movimentos, tocando música em um instrumento, provam que elas são parte visível de um ser inteligente, invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, a impressão que elas fazem sobre nossos sentidos, pois que podem deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos ou acariciar delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. A natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ela se revela apenas por seus atos e esses só podem atingir nossos sentidos materiais
por um intermediário material. O espírito tem necessidade da matéria para agir sobre a matéria. Ele tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem o seu corpo. Seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. O espírito tem, em seguida, por agente intermediário, o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar para produzir certos efeitos, como a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Encarada dessa maneira, é fácil de se admitir a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se que todos os efeitos que daí resultam entram na ordem dos fatos naturais. Conhecida esta, o maravilhoso desaparece. Essa causa está nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos, uma nova lei vem explicar, que não espantará ninguém dentro de algum tempo, como ninguém se espanta hoje por comunicar-se com outra pessoa em alguns minutos, mesmo a longa distância, por meio da eletricidade. Pergunta-se como o espírito pode, com a ajuda de uma matéria assim sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, levantar mesas, etc. Seguramente não será um homem de ciência que fará essa objeção. Porque, sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos parecidos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra suas mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor puxar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade quebrar árvores e furar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, com a ajuda do seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo, quando se sabe que ele pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido. Terminamos aqui por hoje o nosso estudo sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Recebam o nosso abraço fraterno. Agradeço a oportunidade a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre. Luz, paz e bem.